Eu, depois de ter obtido mais uma vez a autorização da minha ilustre presidenta e acompanhado também as contraturas musculares pelas quais passou o meu eminente professor José Adércio Leite Sampaio, quando ouvia referências à sua nobre instituição, salomonicamente, eu resolvi conceder mais 5 minutos a cada qual dos membros da mesa para que externassem aí a sua manifestação. 5 minutos, não mais, porque daqui a pouco outros cursos se iniciarão. Eu volto, portanto, ao doutor Antônio Cláudio. Queria fazer em primeiro lugar, cumprimentar o ilustre procurador pela sua manifestação sincera, com a qual eu pouco concordo, data máxima vênia, mas muito bem exposta, com muita clareza, com muita honestidade de propósito. Cumprimentar o Miguel, que disse tudo aquilo que todo advogado deve dizer e dizer sempre. Eu só queria fazer um adendo. Me incomoda um pouco essa história de réu rico no Brasil tem advogado que cobra dos grandes escritórios, réu pobre tem a defensoria pública. Em primeiro lugar, é uma ofensa à defensoria pública, porque ela é muito bem constituída e constituída por grandes advogados, como era a Procuradoria do Estado. Em segundo lugar, esse não é um problema do judiciário, esse é um problema da desigualdade social do país. O rico vai ao bom médico, o pobre não vai. O rico tem boa alimentação, o pobre não tem. Isso não é um problema dos advogados. Isso não é um problema do Poder Judiciário. Isso não é um problema da distribuição de justiça. Isso é um problema da desigualdade que impera no país há séculos. E vamos, contra ela, lutar. E como disse o Miguel, nós advogados criminais, que quando começamos trabalhando para réu pobre sempre. Ninguém começa sendo procurado por abonados clientes. Nós somos e éramos, e somos ainda, de uma certa maneira, advogados de porta de cadeia. Miguel ia à detenção, e eu também, numa época que nem metrô havia, não é, Miguel? E ficávamos lá na detenção, defendendo os lilicos da vida. Meu primeiro cliente chamava-se Lilico, para quem eu comprei pasta de dente, escova e toalha. Sabem as cachaças que eu tomo, doutor, mas não sabem os tombos que eu levo. Nós todos, advogados criminais, nós lutamos muito. Porque advogar no crime requer, tal como ser promotor, penso eu, requer muito amor. E esse amor não é pelo réu. Antes, o nosso amor é pela justiça. E para se amar a justiça é preciso que se ame o ordenamento jurídico, que se creia no ordenamento jurídico, nos princípios. É por isso a indignação do Miguel, que é a nossa indignação. E que pena que uma parcela da sociedade esteja perdendo este poder de indignação, tal como a sociedade perdeu o poder de crítica, uma sociedade que aceita o que a mídia fala e está acreditando em tudo isso que está se passando por aí. Nós queremos, sim, o combate ao crime, mas nós não queremos o combate ao crime contra a legalidade, nós não queremos o juiz combatente. O juiz não é combatente. O juiz aplica a lei. O dia que o juiz assume uma ideologia, ele perde a sua imparcialidade. O promotor também não é combatente. Aliás, Sua Excelência disse, o promotor que vai à cata do justo. Não é o promotor obstinado, não é o acusador obstinado, sistemático. O promotor também tem que ser imparcial. Até a autoridade policial, ao investigar, tem que ser imparcial para trazer a verdade real aos autos. E essa imparcialidade está terminando, exatamente por esta cultura que impregnou a sociedade, esta cultura repressiva da intolerância que se referiu o Miguel. Era só isso que eu queria dizer. Senhor procurador. Você gostou da cachaça? Não, só cachaça. Eu acho que o meu papel aqui de provocar foi suficientemente cumprido. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, eu continuo, acho que não é só um problema do Executivo, não é só um problema da administração da Justiça, mas diria que é um problema do sistema de justiça. E dentro do sistema de justiça, eu não poderia jamais deixar de incluir os advogados.
E, nesse sentido, vejo que a exclusão social reproduzida no direito é preocupante e é uma questão para todos lutarmos. No sentido de se ofendi de alguma forma dizendo com um tom ácido, intencionalmente ácido, de que os grandes escritórios estão a defender os mais pobres e de que a Defensoria Pública, quando existe, está a defender, ao contrário, perdão, a Defensoria está a defender os mais pobres e os grandes escritórios mais ricos, e não foi um ato falho, evidentemente não estou aqui a negar histórias pessoais que conheço, algumas pelo menos. Me lembro, por exemplo, do ministro Sepúlveda Pertence, contando num especial momento como ele começou na defesa de uma comunidade de prostitutas, o único que tinha essa coragem e a petulância na época de fazer a defesa num bairro famoso lá em Belo Horizonte, chamado Lagoinha. Então, em nenhum momento quero tampouco desconsiderar, e muitos dos que estão aqui fizeram uma defesa para que eu pudesse estar falando e provocando a todos neste espaço público. Então, não quero desconsiderar isso, mas eu tenho que dizer que há esta é uma realidade flagrante, e eu, há 9 anos sendo professor, eu luto contra uma certa imagem que se cria de que o direito não é só meio de vida, não é? É uma forma também de se enriquecer. E alguém diz assim, eu não vou fazer concurso público, eu vou ser advogado criminal. E há esta ideia, e contra esta ideia eu combato, não é? Eu combato grandemente. Também não concordo com posições de haver um apelo ao nome do povo para fazer defesas. Até nem contrariaria, diferentemente do meu grande professor Miguel Reale Júnior, eu não contrariaria se eventualmente alguém externasse, talvez num tom mais elegante, uma crítica à decisão do Supremo. Evidentemente que não poderia se arvorar em nome do povo brasileiro. Aliás, eu sempre temo. Eu vejo às vezes, deputado Itagiba, o deputado falando, não Vossa Excelência, evidentemente, mas um deputado ou um senador, diz assim, por que o povo brasileiro não quer? Por que a sociedade não quer? E eu me pergunto, sem filosofar, só me perguntar, que povo? Que sociedade é essa que está sendo falada aí? Então, sempre que eu falo isso para representantes que têm uma investidura política, já é grave. Pessoas que não têm investidura política, mais grave o é. Perfeito. Eu só não sei se eu só temo que às vezes alguém fala o povo, não é? E eu digo que se há uma crítica pessoal, quando alguém diz nesse tom, se arvorando ser o oráculo do povo, muito menos pessoas que não têm investidura política nesse sentido. Mas, enfim, e também sou contra a ideia extremada de um republicanismo que não leva a nada, e aí eu concordo com o professor Miguel Reale, que pode conduzir a um umbral de um totalitarismo. Não é compensações de justiça a que eu me referi aqui. Não acho que tenhamos que cometer injustiça com os mais ricos, porque há injustiça com os pobres. Nós temos que lutar para que as injustiças com os pobres não seja a regra recorrente. E aquela história dos 3 P's a que eu vou me subtrair a externar, ela continua presente, marcante e envergonhando a área que eu abracei, que é a área jurídica e que é a causa dos direitos. Muito obrigado. Apenas o breve registro, o de que, o Décio Policastro, o de que quem defende militares da ditadura acusados de tortura é a advocacia do Estado, não é a advocacia particular, não é o advogado privado. Aquele que ia à casa de detenção não recebia nada, como Antônio Cláudio, e, apesar disso, conseguiu construir um belíssimo patrimônio que nos causa profunda inveja. Miguel Reale Júnior.
Eu queria, antes do Miguel falar, fazer duas observações sobre o que foi dito agora. Uma só. Eu vou dizer a vocês que é melhor ser surdo do que ouvir asneira, mas infelizmente eu ouvi. Bom, primeiramente queria cumprimentar o procurador pela sua posição muito equilibrada, que eu gostaria que fosse transmitida já como professor e nas escolas do Ministério Público aos jovens promotores públicos, aos jovens magistrados. Sabe, o exercício do poder pelo jovem é extremamente delicado. Seja o delegado de polícia, seja um promotor, seja um juiz, a tentação do exercício do poder desmedidamente é muito grande. O poder é algo que contamina com grande facilidade. E por isso é muito importante a formação nessas escolas. Por isso era importante esse interregno que a reforma constitucional trouxe, mas que está sendo desviado muitas vezes com a admissão desse interstício entre a formatura e a ascensão às carreiras públicas. Está sendo muitas vezes desviado. Por quê? Porque é necessário ter experiência de vida, ter experiência de balcão, ter experiência de sofrer injustiça. Ou seja, portanto, eu creio que a reforma constitucional tinha uma ideia muito importante que, infelizmente, está sendo desviada. Infelizmente, está sendo desviada. Por outro lado, eu acho que há um grande problema na área criminal, que é a ausência absoluta de políticas criminais de cunho social. Digo, por exemplo, e aqui estava o secretário de Justiça, há pouco, ele está reimplementando os Centros de Integração de Cidadania, que são os Centros de Integração de Cidadania, que é a justiça posta como ponta de lança lá por exemplo, na Encosta Norte, demora 2 horas para ir de carro, daqui da Praça da Sé, até a Encosta Norte, dentro do município de São Paulo. Lá tem um juizado especial civil, não pode ser criminal. Com juiz, promotor, advogado, defensor público, é difícil ter defensor público, com polícia civil, polícia militar. Sabe, a maior dificuldade que houve num seminário realizado para repensar ou pensar novamente os centros de integração foi a impossibilidade de conseguir que juízes e promotores aceitem ir para o centro de integração da cidadania. Porque não querem ir para um local onde a sua atividade não vai se reproduzir em alegações, em sentenças, em julgados, que possam ter admiração, quando é lá que está sendo feita efetivamente a justiça. É muito difícil isto, disseminar junto ao Ministério Público, junto aos juízes, junto aos advogados, junto a todos, que só haverá efetivamente justiça na hora que a justiça for ao povo, que o povo não precisa ir à justiça, até fisicamente. E também no seu espírito, na forma do contato. Vou terminar só contando uma pequena coisa. Um grande juiz da Encosta Norte, foi nosso aluno, Maurício Conte, na Faculdade de Direito, hoje livre-docente. Ele foi o primeiro juiz da Encosta Norte. Diz que quando ele chegou lá, ele disse, eu não posso judicar aqui na hora que ia se inaugurar a Encosta Norte. Ele disse, eu não posso judicar aqui, porque o regimento do tribunal diz que onde eu judico deve haver um estrado com a mesa e um tapete vermelho. E o diretor do programa disse, não faça isso, daqui 15 dias nós vamos inaugurar essa semana, daqui 15 dias a gente pensa. Ele diz, eu percebi que eu não podia ter estrado, nem tapete vermelho, porque o juiz precisa olhar na mesma altura o olho do povo que vem falar com ele. E eu presenciei isto porque eu vi uma senhora, que era uma das líderes da comunidade, chegar e dizer para mim, Dr. Miguel, o senhor não imagina, na frente do juiz, a alegria que eu tenho de saber que eu posso entrar na sala do juiz para falar sem ter que pisar fininho e falar baixinho. Então, esta é uma cultura, isso aí nós vamos fazer justiça para o povo, acesso das populações vulneráveis à justiça. Mas, para isso, precisa que advogados, juízes e promotores se conscientizem que esse é um papel muito mais importante do que estar lavrando sentença, do que estar resolvendo conflito no processo, porque ele está, na verdade, solvendo conflitos na sociedade. E aí sim nós vamos estar fazendo justiça social. Tá certo? Aí, esse é um papel ao qual
as nossas instituições de advocacia devem, a meu ver, se dedicar, pressionar para que isso venha a se instalar. Que venha a se instalar, inclusive, advogados graciosamente participando desses trabalhos nesses centros de integração da cidadania. Obrigado. O doutor Leite Sampaio me pede 30 segundos. Estão concedidos. Só para não gerar mal entendido, quando eu falei da questão da Defensoria Pública, não foi em nenhum instante desqualificando os seus membros, de forma nenhuma, mas sim constatando uma realidade de que eles têm uma sobrecarga imensa, não têm estrutura e em muitos lugares não têm cargos. Então, não foi em relação à qualidade intelectual destas pessoas, ao contrário. Elas são não só intelectualmente preparadas, que passam num concurso, etc., mas abnegados servidores. Não é? E a luta pela equiparação da Defensoria Pública com as demais carreiras da Justiça é uma causa, meu caro deputado, que merece mesmo o abraço e é uma defesa que, inclusive, as associações fazem. Obrigado pela concessão. Eu aqui agradeço a intervenção dos três debatedores. Hoje foi um dia especialmente feliz, por vários motivos. Primeiro, por tudo aquilo que eu ouvi. Segundo, pelo aprendizado, o aprendizado que eu tenho sempre com os meus companheiros de mesa. Terceiro, por verificar que uma figura intelectualmente ilustre, como é a do professor Joaquim Falcão, tem as mesmas preferências musicais do que este mediador, que é um cantor um cantor popular, enfim, música clássica, o Vandowski. Agradeço a todos e devolvo. Foi, certamente. E devolvo a presidência à nossa ilustre presidenta Maria Odete Duque Bertazzi para o encerramento. Agradecer o minuto concedido e procurarei ser bem breve. Primeiro, para dizer que, obviamente, vim aqui e, mais uma vez, aprendi muito. Mas eu quero assinalar o seguinte: a Comissão Parlamentar de Inquérito foi estabelecida justamente em função da mais alta corte deste país se sentir submetida a um Estado policial que se apresentava, por dois motivos. Primeiro, o vazamento de dados contra um homem cuja reputação jamais poderá ser atacada, que é o ministro Sepúlveda pertence, aonde ou um policial ou um membro do Ministério Público ou do Judiciário vazou indevidamente conversas de terceiros que jamais tiveram conversa qualquer com o ministro pertence, dizendo de uma prática indevida. Segunda, quando vazaram também propositalmente um nome de um homônimo do ministro Gilmar Mendes em função de decisões que ele vinha proferindo em habeas corpus. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito veio em socorro da Suprema Corte em função de abusos do já chamado Estado policial, que eu não chamo de Estado policial, eu chamo de Estado judicial policial, porque eu, como policial que sou de formação, tenho as minhas deformações policiais. Mas vivi numa casa onde meu pai foi delegado de polícia, foi procurador-geral de justiça, foi desembargador-presidente do tribunal e foi advogado. Então, soube conviver com todos esses momentos dentro da minha casa, razão pela qual esta Comissão Parlamentar de Inquérito está procurando demonstrar o abuso, o excesso e a banalização desse instrumento tão necessário e pelo qual eu tanto lutei para que o Brasil tivesse numa legislação que permitisse o combate ao crime de corrupção, ao crime de colarinho branco e ao crime de bando ou quadrilha, a criminalidade organizada propriamente dita. Então, o que eu tenho visto, infelizmente, nesse período todo da Comissão Parlamentar de Inquérito, é que nós, delegados, temos a boca torta pelo uso do cachimbo. E sempre esperamos ser controlados, primeiro, pelo Ministério Público, no exercício da sua função mais nobre, que é o custos legis, e depois do próprio Judiciário, como freio
justamente dos abusos que podem ser cometidos durante uma investigação. E o que eu tenho visto é justamente o contrário. É o policial que é policial, o promotor que quer ser policial e o juiz que age também enquanto polícia. E a maior prova disso é que quando eu fui apresentar no Tribunal de Justiça do Rio aos juízes de primeiro grau a CPI, alguns me disseram, mas se nós tomarmos todas essas medidas, nós não podemos condenar mais ninguém. Quando eu retruquei de pronto e disse, o papel de Vossa Excelência não é condenar, o papel de Vossa Excelência é julgar, e julgar cabe também absolver. Era isso que me cabia falar. Muito obrigado. Eu quero apenas agradecer a presença, cumprimentar todos os expositores, os mediadores, pela qualidade das exposições, dos debates aqui nesta tarde vivenciados por todos nós. Quero agradecer a presença das senhoras e dos senhores, e eu creio que falar mais neste momento seria demais. Por isso, boa noite e muito obrigada por terem vindo.